Olá turma, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula 3, e nós iremos trabalhar polinômios e aplicações. E os tópicos a ser estudado é definição, grau de um polinômio, valor numérico de um polinômio, tá bom? Polinômio identicamente nulo e polinômio idêntico, certo? Então vamos lá. Definição. O que é um polinômio, né? Uma função polinomial ou simplesmente polinômio é qualquer função de C em C definida por ANX elevado a N, né? Vou pegar aqui o minha canetinha. A N menos 1 vezes X elevado a N menos 1, a N menos 2 vezes X elevado a N menos 2, até chegar ao A0, o último termo desse polinômio, né? E quem é esses n menos 1, A0? Então eu posso afirmar para vocês que a n menos 1, a n menos 2 e o A0, que são esses termos que acompanham o x ao quadrado, são os números complexos ou simplesmente os coeficientes, né, desse polinômio. Esses n aqui, ó, n menos 1 e n menos 2, são números naturais que são conhecidos como expoentes do polinômio. O AN, né? E o x elevado a n, né? A n menos 1, x elevado a menos 1, quando eu pego esse AN com x elevado a n, eu tenho um termo. Então, isso aqui é um termo, outro termo, outro termo. Então, são conhecidos como termos do polinômio. Exemplo. Tenho aqui um polinômio 2x à quarta, 3x ao cubo, menos x ao quadrado mais x mais 1. Os termos são menos 2x à quarta, 3x ao cubo, x ao quadrado, mais x menos 1. Quem são os coeficientes? São os termos que acompanham essas variáveis. Menos 2, 3, 1, menos 1 e menos 1. Né? 3, menos 1, 1 e menos 1. A variável é x, tá bom? E nesse polinômio, o termo independente da variável é o menos 1. Por que ele é um termo independente? Porque é o termo que não acompanha nenhuma variável. Ok? Vamos lá. Grau do polinômio. O grau do polinômio ele é representado pelo maior expoente. E nós representamos assim, ó, polinômio de x por grau P. Grau do polinômio, GRP. Por exemplo, nesse polinômio aqui, ó, o maior expoente é o 4. Então, o grau desse polinômio é 4. Aqui, apesar dele estar fora de ordem, mas o grau é 6. Nesse caso aqui, ó, o grau do polinômio é 1. O expoente aqui é 1. E quando não tem só número, só termo independente, o grau é 0. Ok? Dando continuidade. Valor numérico de um polinômio. Né? O que seria o valor numérico de um polinômio Px? Né? O valor numérico de Px para x igual a 0 é o número complexo que se obtém substituindo o x por a. É quando você substitui um númerozinho, né, no lugar do x, e você vai encontrar um valor específico. Então, esse valor é o valor numérico do polinômio. Como assim, professor? Dado o polinômio Px, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1, calcule P de menos 1. Então, primeira coisa, eu vou substituir o x por menos 1. Então, onde tiver x, coloca menos 1. Então, ficou assim, ó, menos 1 ao cubo, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado mais 1. Resolve a potência, menos 1 ao cubo é menos 1. Resolvendo essa potência aqui, que vai dar 1, aí eu multipliquei com um 2 negativo, que deu menos 2. Cancelo o menos 1 com mais 1, fica só o menos 2. Então, o valor numérico do P de menos 1, para esse polinômio, quando x for menos 1, é menos 2. Dando continuidade. Sabendo-se que menos 3 é raiz do polinômio, calcule o valor do a. Raiz quer dizer o quê? Que quando eu substituo x por menos 3 e ele afirma que esse valor é raiz, significa que o resultado tem que ser igual a 0. Então, para o polinômio Px, se menos 3 é raiz, então significa que tem que igualar a 0 depois. Substitui o x por menos 3, ó, ficou assim, ó, menos 3 ao quadrado, menos 3 como é negativo, coloca entre parênteses, fazendo as continhas. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 vezes a, 9a. Jogo de sinal, mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. Organizando aqui, ó. P de menos 3 é igual a 9a, menos 6 mais 5 é menos 1.
Como o menos 3 é raiz do polinômio, vou igualar a zero. Pronto, passo 1 para o outro lado. Se o A9 está multiplicando, passa a dividir. Então, o A é 1 nono. Ok? Bem fácil, né? Dando continuidade. Polinômio identicamente nulo. O que é um polinômio identicamente nulo? É quando todos os seus coeficientes forem iguais a zero. Para ele ser um polinômio identicamente nulo, turma, os seus coeficientes que acompanham o x tem que ser sempre iguais a zero. Por exemplo, e a indicação é assim, ó, px é igual a zero, quer dizer que ele é um polinômio identicamente nulo. Exemplo. Determine m, n, p, q para que o polinômio px, m mais n, p, x ao cubo, mais nx ao quadrado, mais n menos 3x mais q seja identicamente nulo. Identicamente nulo. Então, vamos lá. Então, se ele é identicamente nulo, significa que os termos, os coeficientes desse polinômio têm que ser iguais a zero. Vamos lá. M mais P igual a zero, N igual a zero, P menos 3 igual a zero e o Q igual a zero. Gente, ele é um polinômio identicamente nulo, por isso que eu estou igualando a zero. Tudo bem? Nesse caso aqui, tu já tem o valor do N e o valor do Q. Eu não tenho como calcular o M aqui porque eu não tenho o P, mas eu vou começar a calcular o P. Ó. P menos 3 é igual a zero, então o P é igual a 3. Agora sim, ó, M mais P é igual a zero, substitui o P por 3, então o M é menos 3. Certinho, né? Turma, quando eu substituo o M e o P aqui, ó, quem é o M? Menos 3. Quem é o P? 3. Menos 3 mais 3, 0. Ó. Quem é o N? 0. Quem é o P? 3. 3 menos 3, 0. Quem é o Q? 0. Então, todos os seus coeficientes são iguais a 0. Por isso que ele é conhecido como polinômio identicamente nulo, né? Porque os seus coeficientes são iguais a 0. Ok? Tranquilo? Dando continuidade. Polinômio idênticos. O que é um polinômio idêntico, né? Um polinômio ele é idêntico, né? Dois polinômios ax e bx, dizemos que ax é idêntico a bx. Né? Esses três traços quer dizer que eles são idênticos. Se os coeficientes dos termos correspondentes forem iguais. Dois polinômios são idênticos quando os seus coeficientes dos termos correspondentes têm que ser iguais. Ok? Como assim, professor? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Determinar A, B, C e D para que o polinômio px, A mais bx ao cubo, mais B mais 1x ao quadrado, mais C menos 2x, mais D e bx sejam polinômios idênticos. Então, vamos lá. Se ele é idêntico, então significa que vamos representar dessa forma. AX é idêntico a BX. Quem é o AX? Está aqui, ó. O AX e o BX. Então, se eles são idênticos, pessoal, o que é que isso significa? Significa que o coeficiente do x ao cubo tem que ser igual ao coeficiente desse x ao cubo aqui. O coeficiente de x ao quadrado tem que ser igual ao coeficiente de x ao quadrado, do x e assim por diante. Então, vamos lá. Então, ele é idêntico. Então, A mais B é igual a 4. Por quê? Porque o coeficiente desse carinha tem que ser igual a esse carinha, porque ele é um polinômio idêntico. Entenderam? Próximo, B mais 1 é igual a menos 1. Então, o coeficiente daqui é igual ao coeficiente daqui, ó, menos 1. Não tem nada, é 1. Observa aqui que o C menos 2 de x... Observa que não tem x aqui, ó. Então, aqui é 0. Então, C menos 2 é igual a 0. E o D é igual a 2. Pronto, já igualei. Então, x ao cubo com x ao cubo, x ao quadrado com x ao quadrado e assim sucessivamente. Vai ter situações que vocês vão organizar o polinômio para poder fazer as igualdades, tá? Observa que tu já tem um valor do D, né? Para eu encontrar o A, eu preciso do B. Então, eu sei que B mais 1 é igual a menos 1. Passo 1 para o outro lado, vai ficar menos 1, menos 1. Então, o B é menos 2. Já encontrei o B, menos 2. Agora, para eu encontrar o A, basta você substituir o B por menos 2. Então, ficou assim, ó.
A mais B é igual a 4. Quem é o B? Menos 2. Passo o 2 para o outro lado, então o A vale 6. Encontrei o A e o B. E por último, vamos encontrar o C. C menos 2 é igual a 0. Passo 2 para o outro lado, C é igual a 2 positivo. E o D vale 0. Quando eu substituo o A e o B aqui, ó, vamos lá. Quem é o A? 6. Quem é o B? Menos 2. 6 menos 2, 4. Quem é o B? Menos 1. Menos 2 no caso. Menos 2 mais 1, menos 1. Quem é o C? 2. 2 menos 2, 0. Não tem aqui, né? Então bateu. E o D, quem é o D aqui? No caso é 2. Então 2 igual a 2. Então por isso que eles são polinômios idênticos, né? Polinômios idênticos. Os coeficientes correspondentes têm que ser iguais. Então, gente, essa foi a nossa aula 3 sobre definição, valor numérico, grau do polinômio, polinômio identicamente nulo e polinômio idêntico. Na próxima aula a gente vai ver as operações, a divisão que vai ser separado, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Estudem, pratiquem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.